Meus irmãos queridos, que alegria poder estar de volta nesta casa. Quantas emoções envolvem o nosso coração de lembrar o que Deus fez, porque apenas eu vim, eu vi e Deus fez. Só isso. Eu só vi, eu vim e vi. E Deus fez. Ele é bom. Quanta alegria ver tantos rostos amigos e celebrando os 100 anos. É bem difícil falar. Quero dizer para os meus irmãos que a motivação de levar a apresentar dia a dia o Evangelho de Jesus consome o nosso coração. E não há prazer maior no mundo do que apresentar o meu Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aos irmãos, a nossa gratidão pelo carinho. Reverendo Fábio, muito obrigado. Muito obrigado de me convidar para estar nessa celebração. Muito obrigado pelos irmãos. Alguns vêm de longe para celebrar este dia. Deus os recompense. Eu não sou, não tenho, não posso dar a vocês o que vocês me dão neste dia. Bendito seja o nome daquele que era, que é e que há de vir. Eu trouxe hoje duas lembranças que eu quero deixar com os irmãos. Reverendo, eu quero deixar esta Bíblia comemorativa com letras bem miudinhas para pastores que precisam de óculos. Que de vez em quando esquecem o óculos. Quero também deixar com o reverendo um devocionário que nós adquirimos esse ano para entregar para alguns amigos. E marcando esta data, um devocionário chamado Dia a Dia com Calvino. Este devocionário retrata muitos artigos desse patriarca. E quero deixar para o seu deleite. Que a graça de Jesus seja com o irmão, todo dia, para conduzir esse santo rebanho. Está aí. Quero dizer que grande parte desse histórico, se não todo ele, faz parte da vida da igreja. O pastor apenas era um que estava dirigindo segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, colocado para aquele ministério. E como é bom olhar daqui para lá, me perdoe os irmãos, e ver o reverendo Leonardo. Olha, tanto tempo de ABS, de ABU, e agora aí, glória a Deus, glória a Deus. Lembrar da minha pianista, a primeira pianista minha aqui na igreja, Kelly Marques. E quando chegamos aqui, no primeiro dia, a pianista casou-se e foi embora. É marcação comigo. Alguns dias depois, a segunda pianista casou-se e foi embora.
Aí nós ficamos com a menina Kelly, que foi uma bênção no ministério da igreja. Glória a Deus. É uma bênção para a nossa vida. Preciso destacar que grande parte do ministério é dádiva, é presente de Deus, que colocou do meu lado uma esposa atuante, presente, constante, amiga, amante, de todos os dias. Foram muitas aflições. Felipe novinho ainda, e eu fui brincar de fazer comida para cachorro aqui na rua Antônio Saraiva. O bujão de gás explodiu e os irmãos lembram de ter me visto todo queimado. Eu quase não sou branco, aí você imagina como é que eu fiquei, não é isso? Mas existe uma corporação no Brasil que precisa ser exaltada em todo o tempo. Corpo de Bombeiros do Brasil. Gente, que pessoal. A primeira coisa que fizeram foi me dar um banho de vaselina líquida e correr comigo para um hospital. Uns dias depois, eu estava de volta na igreja, sem problema nenhum. E se você não parar para olhar com muito detalhe, você não vê nenhuma mancha da queimadura. Bendito seja Deus. Daquele conselho de então, quantas lembranças. Presbítero Josias, presbítero Aires, presbítero Eli, presbítero Wesley, presbítero Kravezuki. Quando aqui cheguei, eu era o mais novinho do conselho. O mais novinho. E Deus me abençoou com aquele grupo de irmãos que, dia a dia, acompanhavam e apoiavam os intentos de um coração jovem, cheio de palavras, cheio de sonhos, de realizações, e aquele conselho sempre do lado, sempre apoiando, sempre conduzindo, sempre dizendo: pastor, mais calma, pastor, por aqui, pastor, por ali, pastor, cuidado, pastor. É o coração jovem que quer soltar a rédea e deixar correr. Alguns jovens muito ativos na igreja. Logo, o conselho foi acrescido. Irmão Kravezuki foi transferido para a igreja do Meyer, presbítero Miguel foi eleito no seu lugar. Que bênção! Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom. E foram chegando as ovelhas que Deus ia acrescentando ao seu aprisco, e quanta coisa bonita aconteceu. Esse violão do Celso, ainda menino, tocando na igreja, uma bênção, glória a Deus. Não posso ficar aqui falando de história, né, irmãos? Eu tenho que pregar a palavra, porque ela é mais importante que tudo. A primeira professora, dizem que a gente nunca esquece algumas coisas. A primeira professora, a primeira namorada, e o pastor não esquece a sua primeira igreja. Está sempre nas nossas orações. Essa igreja que marcou as nossas vidas, que valorizou aquele primeiro momento, que deu sentido à lida pastoral e que nos abençoou tão grandemente. Os irmãos estão marcados no nosso coração dia após dia. Por onde passo, me lembro de um marco desta igreja, um herói combatente dessa igreja, chamado diácono Abel Rodrigues Simões. Eleito algumas vezes presbítero, dizia na hora, no meio da igreja:
Meu chamado é para ser diácono. Quando se lê na história grande parte da aflição, e aí os presbíteros estão aqui conosco, vão lembrar de quando nós partimos para construir esse templo, de todas as economias que o conselho da igreja tinha para construir esse templo, dava para comprar a ferragem do templo. Lembram disso? E nós gastamos todos os centavos para comprar também, compramos toda a ferragem, até os pregos. E depois que a carreta entornou ali na rua, nós tivemos de arrastar tudo e levar lá para a casa pastoral, porque não podia ficar aqui, porque aqui ia entrar o material, e aí foi o primeiro mutirão que a gente fez, foi arrastar aqueles ferros de 3/4, de 1 polegada, de meia polegada, e foi um negócio. Primeiro mutirão. É bom lembrar, porque recordar é viver. E viver é para contar as bênçãos. Chegaram alguns irmãos que foram uma bênção. Quando compramos a ferragem, um então filho do diácono Abel, amigo nosso presente naqueles dias, foi contratado para ir trabalhar lá na Arábia. E ele doou para nós começarmos as obras uma quantia ínfima naqueles dias de $5.000. Você imagina? Quanto valem $5.000 hoje? Proximamente aí uns 30 mil reais. Bom, mas isso é hoje. Você imagina que nós estávamos falando de cruzeiro novo. Um momento muito difícil no Brasil, que a moeda brasileira cada dia valia menos. Só para você ter uma ideia, aquele recurso foi o que nós usamos para fazer toda a fundação da igreja e bater essa primeira laje. Foi isso, irmãos? Os presbíteros estão aí? Pois é. E depois nós começamos a fazer. Olha, mas Deus foi abençoando que a gente não tem como contar. Triste foi como eu vim parar aqui. Eu vim parar aqui porque Deus tinha um propósito diferente para mim. Eu vim parar aqui porque Deus resolveu chamar para descansar da sua grande lida, o reverendo Roosevelt Emerick de Souza. Nosso antecessor, homem de Deus, advogado, marido, pai, presente. E daquele homem, marcas estavam bem indeleves nesta igreja. Mas eu quero celebrar com alegria. Deus mandou outros tantos irmãos. Sassuí foi um daqueles que chegou. Lembrar daqueles dias é lembrar que um dos filhos da igreja também hoje é reverendo André. Ô, joia! Deus é bom. Reverendo Ailton, seu auxiliar, né, Leonardo? Não? Pois é. Filhos daqueles dias, Deus é bom. Vamos abrir a Bíblia, senão eu vou ficar chorando aqui, falando passado, e velho fala de passado, viu, gente? Porque tem passado para contar. Eu quero que os jovens façam coisas alegres, façam boas amizades, para quando chegarem a ser velhos, tenham boas histórias para contar e não só lamentos.
Porque vivemos um tempo em que muita gente de 40 anos, reverendo, só conta choro, só conta lamento. Vivemos um tempo de contar alegrias. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 103. Eu quero ler só a primeira estrofe, que vai dos versos 1 a 4. É 10h30 que acaba, reverendo? Ah, é? Então, meio-dia, tá bom, irmãos? Vamos juntos, mesmo sentados. Salmo 103, versos 1 a 4. 5 é a primeira estrofe. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de um só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas iniquidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu não fiquei novo ainda não, viu, gente? Só por dentro. Conta essa história de que as águias, quando estão muito velhas, as suas asas não conseguem mais subir as montanhas mais elevadas, pesadas, sujas. Pelo tempo, elas não têm força para subir. As suas garras, tão velhas, dobram, e elas não conseguem mais apanhar as suas presas. O seu bico, agora já tão velho, vai envergando para dentro, de maneira que fica difícil elas voarem, apanharem a presa e digerirem. Assim, a águia se alimenta, vai para os lugares mais baixos, se alimenta da melhor maneira possível e sobe. O mais alto que ela consegue em uma pedreira. E ao chegar no lugar mais alto, ela começa a arrancar todas as suas penas. E depois de arrancar as penas, ela arranca as suas unhas. E depois de arrancar as unhas, ela bate com o bico na pedra até que o bico caia. E quando o bico cai, nasce um novo bico, nasce uma nova garra, nascem novas asas. Coitada da primeira presa. Porque ela vai ficar aproximadamente 40 dias de jejum. A primeira presa não terá facilidade nenhuma diante do seu voo. O texto diz que o crente renova as suas forças como as forças da águia. Eu posso dizer que os meus braços não aguentam mais aqueles baldes, viu, Ião? Viu? Os irmãos que estavam naquela época, o Isley estava naquela época, então os meus braços não aguentam mais aqueles baldes. Mas a minha fé aguenta a mesma coisa. O meu entendimento já não é mais tanto assaz quanto aquele tempo, mas a memória ainda tem muitas lembranças, e sou capaz de captar algumas coisas com mais facilidade. Naqueles dias era difícil reparar algum irmão caído, algum irmão enfraquecido. Era preciso ser lembrado por aqueles que já tinham cabecinha branca. Mas hoje é mais fácil ver estas coisas. Como a águia, Deus renova o coração do homem. Como Deus renova as forças da águia, Deus renova o seu coração, e de maneira que não importa se você é jovem ou se você é velho, se você é do Senhor, você tem sempre as forças renovadas. O texto, nós não sabemos quando foi que Davi escreveu.
Não tem como. E eu posso dizer para os irmãos que eu procurei um bocado para achar. Em que ocasião Davi escreveu esse salmo? Não sei. Todos os estudiosos dizem que o salmo é de Davi, mas a estrutura do salmo é de Davi. A forma da exposição é davídica, mas não tem lugar nenhum a nota de que é de Davi. O que eu sei é que é palavra de Deus, que está no livro sagrado e que deve ser usado pelos crentes para experimentarem, mesmo aqueles que se sentirem abatidos e solitários, alimentarem a sua alma e rejuvenescerem. Eu acho que você deve conhecer alguém que na multidão é uma pessoa muito feliz, está sempre contente, está sempre sorrindo, mas se você passa por segundo momento, quando você está sozinho, você cai em depressão, em solidão, e precisa ligar para alguém ansiosamente para não se sentir o pior de todos os homens, eu posso recomendar para você, leia o Salmo 103. É um remédio para a alma. Porque o salmista nos faz lembrar das coisas antigas, e ele nos convida mesmo a pensar nas coisas que nos sucederam, nas angústias, nas aflições, porque elas nos lembram de como o poderoso nos arrancou do império das trevas, de como o poderoso nos curou nos momentos mais aflitivos, de como Deus eterno olha para dentro de nós e não vê o que o vizinho, o que o amigo vê, mas ele vê o homem que ele criou para o seu louvor e para a sua glória. Quando olho para esta porção, a primeira estrofe do Salmo 103, eu preciso lembrar que Deus, o meu Deus, é bendito entre todos os seres. Bendito seja Deus, nos convida o salmista. Converse com a sua alma, diga para ela bem dizer o seu Deus. Converse com a sua alma, lembrando das coisas que Deus já fez, e então você vai fazer como o escritor sacro. Conta as bênçãos, dize quantas são. Creia, Deus é rico em perdoar. Deus é maravilhoso em perdoar. O perdão está em Deus. Com Ele há refrigério, com Ele há paz. Então o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todos os nossos pecados. Vivemos um tempo, irmãos, em que os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras estão cheios de pessoas que não se perdoam, que não conseguem perdoar a mãe, ao pai, ao irmão, não conseguem perdoar ao cônjuge, mas o salmista diz assim: é Deus quem perdoa todos os nossos pecados, é Deus quem entra na nossa intimidade e limpa completamente tudo quanto há dentro de nós de mágoa, de rusga, de transgressão, de aflição, tudo aquilo que nos causa asco, tudo aquilo que nos causa dor e angústia, Deus perdoa. E por isso o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque Deus perdoa. O salmista já tinha experiência com isso, e ele registrou no Salmo 32, dizendo que Deus o libertara de iniquidade que os homens não perdoavam. E lá no Salmo 32, versículos 1 e 2, o salmista diz assim: bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada,
cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bendito seja o nome do Senhor, porque todos os nossos pecados foram lançados fora. Nos dizeres do profeta, diz que o Senhor tomou os nossos pecados e lançou nas profundezas dos mares, e dele não se lembra mais. Aleluia! O salmista continua: bendito, bendito seja Deus, bendize a minha alma o Senhor, porque Ele sara todas as nossas enfermidades. Meus irmãos, ao contrário do que nós ouvimos na mídia, Covid não é punição de Deus pelo pecado desta geração. O câncer, a tuberculose, não é privilégio desta geração. Todas as gerações tiveram as suas viroses cruéis que mataram milhões de pessoas. Todas as gerações. O pecado que causou todas as enfermidades é que precisa ser abandonado. O pecado precisa ser eliminado do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa alma. E só quem pode fazer isto é o Todo-Poderoso Deus do céu, o Senhor da minha vida. Por isso, bendito seja Deus na sua vida. Quando lemos esse texto, temos tantas interpretações, e dele precisamos tirar lições próprias para os nossos dias. Os neopentecostais vão dizer que Deus cura isso, cura aquilo, basta tomar um copo d'água, usar o óleo bento, puxar a rosa não sei de onde, ouvir a oração de não sei o quê. No entanto, o texto não fala disso. O texto fala que Deus cura a enfermidade mais cruel que existe. E que a ciência não tem nota. Porque a pior de todas as enfermidades foi aquela criada na hora que o homem pecou e foi expulso do Éden, e a doença pior foi a separação do homem do seu Deus. Ele foi separado de algo que lhe gerava vida, alegria, saúde, bem-estar, e a ausência da presença gloriosa de Deus no Éden trouxe tantas aflições quanto estas que nós sofremos nos nossos dias. Por isso o salmista retoma para dizer, primeiramente Deus perdoa os pecados, depois Deus sara a enfermidade. Sara de maneira tão gloriosa que nós que vivemos do outro lado agora, que já conhecemos a Jesus, podemos nos aproximar de Deus e chamá-lo de Pai. Mas pastor, o texto está falando de enfermidade. Sim, esta é a enfermidade que gera todas as outras enfermidades. Então o senhor está dizendo que Deus não sara a enfermidade? Sara. Há um erro do lado neopentecostal quando diz que tudo tem que tomar o remedinho da igreja, e alguns até dizem para não tomar o remédio da ciência, o que é um absurdo. Mas Deus sara quando eu tomo o remédio. Deus sara quando eu passo por uma cirurgia. Deus sara porque o homem sem Deus não inventaria aquela cápsula que resolveu o seu problema. O homem sem Deus não teria sabedoria nem inteligência para descobrir aquele remedinho que cura. O problema está do outro lado. É que nós, os crentes, os chamados conservadores, achamos que a ciência cura tudo, e a gente vai no médico sem orar antes. E a gente toma o remédio sem orar antes. E a gente submete a mão de um cirurgião sem orar antes.
E depois tem as consequências, e então, quando não há mais solução, perante os homens, a gente corre para Deus e diz: Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis, sara a minha enfermidade. E Deus diz: gente, eu estava no seu caminho o tempo todo, por que você não falou comigo antes? Porque Ele pode atrasar o cirurgião que ia causar deficiência para você. Ele pode fazer você não achar aquele remédio na farmácia. Ele pode abençoar o remédio que você vai tomar e colocar a graça dele dentro da cápsula. E a hora que você tomar um só comprimido, você sair pulando de alegria. Mas é preciso buscá-lo. Nós oramos para que o nosso filho mais velho não precisasse passar por uma ablação. Nós clamamos em casa e nós choramos diante de Deus para o Felipe não passar por uma ablação. E Deus disse: ele vai passar pela ablação. E ele foi, fez a ablação, e na volta do procedimento, o médico traz um resultado e diz: não conseguimos completar o que precisávamos fazer. Nós pedimos para Deus abençoar o médico, para que a mão do médico fosse procedimento de Deus, que aquele instrumento chegasse ao lugar onde precisava ser resolvido e resolvesse o problema. E o médico volta e diz: não conseguimos. Daqui a um mês, volte a fazer os exames e você vai precisar de um novo procedimento. Deus cura todas as nossas enfermidades. Nosso filho está passando de novo por toda a bateria de exames. Mas nós confiamos no Deus que faz a cirurgia. Porque o médico, na saída da sala, disse: olha, eu não entendo, mas pode ser que o organismo reaja depois e o procedimento acabe dando certo. E aí Nancy volta para ele e diz: nós oramos para que as suas mãos fossem mãos de Deus a favor do nosso filho. E ele disse: ah, que bom, e foi embora. Ele não sabe, mas eu creio que Deus agiu, que Deus está neste negócio. E eu confio no Deus que cura todas as nossas enfermidades. Quando partimos, não sabíamos o que Deus tinha reservado para cada um de nós. Mas hoje, nós olhamos para o passado e vemos o que Deus fez conosco. Um templo lindo, maravilhoso, para a igreja que só tinha dinheiro para comprar a ferragem. Aqui tem 2 presbíteros. Tem mais alguém que estava no conselho naquela época aqui? Miguel, Wesley, acho que são os 2 heróis da resistência aqui, né? Pois é. Havia muita fé, havia muita esperança, havia muito desejo de construir esse templo. Reverendo Manuel de Freitas tinha desenhado isso aqui. E o sonho era vê-lo realizado. Algumas vezes, os irmãos mais antigos vão lembrar que algumas vezes nós tínhamos de sair correndo no sábado de noite para ir lá limpar o templo, porque deu um temporal, e aí o templo ganhava meio metro d'água dentro. Eu creio no Deus que faz coisas maravilhosas. E eu quero contar para você uma coisa que a gente não contou. No dia que nós viemos inaugurar a igreja aqui embaixo, na hora que nós devíamos sair de lá da igreja e vir para cá, na hora, caiu um temporal que não houve marcha nenhuma, nós saímos correndo, tinha fitas nas portas,
que os líderes dos departamentos vão entrar por aqui, os diáconos vão entrar por ali, o conselho vai entrar por ali, e o temporal caiu e nós entramos, foi todo mundo correndo para dentro da igreja, lembram disso? Entramos todos correndo para dentro da igreja. E no dia seguinte, fomos ver o estrago que tinha feito, e lá o nosso templo antigo tinha ganhado mais de 1 metro d'água dentro. Deus é bom e Ele sara todas as nossas aflições, Ele tira todas as marcas de angústia, e Ele nos livra dos momentos aflitivos, e Ele coloca sobre nós a sua bênção. Bendito seja Deus! Ele sara todas as nossas enfermidades, e Ele protege na nossa velhice. Não tenha medo de ficar velho. Eu tive um sem número de amigos que não ficaram velhos. Você também deve tê-los tido. Coisa gloriosa estar aqui no dia de hoje e lembrar do passado. Quantos dos nossos participaram e eram jovens e participaram daqueles dias? Celso, Leonardo, quantos dos nossos participaram aqui? Cadê o Sula? Estava aqui quando eu cheguei. Lá na porta. Pois é. E não podem estar conosco hoje. E não poderão estar aqui no dia 7 de setembro. Mas nós estamos aqui para lembrar o que Deus fez conosco. Lembre-se, as forças não são renovadas por gero isso, gero aquilo outro. As forças são renovadas por aquele que age dentro de nós e renova as nossas células. Ele renova o nosso coração. Não se permita ficar prostrado dentro de casa, apenas chorando e lamentando. Volte-se para Deus, leia os salmos, alegre a sua alma, diga para você mesmo, se for preciso, tranque a porta do seu quarto e lembre-se do que Deus fez com você no passado. Diga bem alto, para que a sua alma escute, para que o seu coração seja lavado de lágrima, e diga: eu sei em quem tenho crido, e Ele faz maravilhas e renova as nossas forças. No Salmo 37, e eu prometo que vou terminar daqui a pouco, não sei quando, o salmista diz assim no Salmo 37, o Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho Ele tem prazer. Se este homem cair, não ficará prostrado, porque o poderoso o segura pela mão. Fui moço, agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo, empresta e não espera receber de volta. A sua descendência será uma bênção. O Senhor renova as nossas forças. Salmo 37, 23 a 26. E para aplicar tudo isso, você sabe de cor, bendizendo o nome do Senhor, o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículos 1 e 2, ele diz assim: agora, você sabe de cor? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Próximo. Ih, ficou bonito ali, cara. Sua igreja é show, rapaz. Olha, a nossa igreja é maravilhosa. Porque, juntos, agora com força mesmo, irmão. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da... Bendito seja Deus. Que venham outros 100 anos. Não. Maranata. Vem, Senhor Jesus.
Mas se Ele não vier, que os novos 100 anos sejam para contar as bênçãos de Deus e lembrar: o Senhor é bom, o Senhor perdoa os nossos pecados, e em Cristo Jesus já não há mais sofrimento. Ele cura as nossas enfermidades, Ele renova as nossas forças. Bendito seja Deus. Parabéns, reverendo. Parabéns para a nossa igreja. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui hoje. Quero te agradecer, Senhor, pela bênção renovada a cada amanhecer. Quero te louvar, Senhor, pela vida do reverendo Fábio. Renova o teu servo com saúde, com bem-estar, com alegria. Renova o seu casamento, Senhor, com muito amor, com muita paz, com saúde. Abençoa a sua esposa para que seja fonte de alegria e prazer do seu filho. Abençoa os seus filhos. Renova-os, Senhor, dando do teu amor. Renova a nossa igreja dia a dia com teu poder e na unção do Espírito Santo, que os crentes sejam fortes, destemidos, para viver novos tempos, novos ares, fincados na palavra, na doutrina bendita do Senhor. Renova os teus filhos, enche-os da tua graça, pelo nome poderoso de Jesus, teu Filho, nosso Redentor. Amém. Amém.